Tu és tudo que temos. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Cada fôlego de vida, cada força que há em nós, Senhor, que seja para Ti, que reflita para a Tua glória. O Senhor é tudo que temos. Senhor, que nós possamos chegar a um nível na nossa vida de dizer como o apóstolo Paulo: mas tenho por perdido tudo como esterco. Nada serve diante da presença e da manifestação de Jesus. Oh, Senhor, revela-nos o reino dos céus. Oh, Espírito Santo, revela-nos a glória do Pai. Todo esse ambiente foi preparado para o Senhor. Tudo está preparado, vem. Tudo está pronto, vem. Senhor, tem som de chuva, mas queremos chuva. Tem vento de chuva, mas queremos chuva. Queremos a presença. Queremos a presença. Oh, querido Jesus Galileu, se apresente a nós. Gere em nós uma identidade de Ti. A minha oração nessa noite é que toda distração seja repreendida em nome de Jesus. E como o pastor Pedro já leu aqui, Senhor, que possamos ser a geração que prepare o caminho para que o Senhor venha. Que sejamos a geração que prepare o caminho para que o Senhor venha. Que sejamos o povo que prepare para que a Tua glória venha. Oh, vem sobre nós em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu queria te convidar, por favor, se colocar de pé. Eu queria que você cumprimentasse 2 ou 3 irmãos que não é da sua igreja, que não é da sua caravana. Diga para ele assim: prazer, irmão, que bom te ver aqui. Que bom te ter aqui. Isso. Vou agora. Isso. Pode acender, pode acender. Isso. Cumprimentou? Agora olha para mim aqui. Levante sua mão assim. Nós estamos fazendo a transmissão desse culto para os irmãos do Nordeste. Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que o Senhor abençoe vocês. Vocês podem aplaudir os nossos irmãos. Isso! Que o Senhor abençoe vocês. Reuel, pastor Dirley, pastor Juvenil, Sandrinha. Sejam bem-vindos, igreja de Meirus ao Enjumitabe. Oh, aleluia! Você pode aplaudir Jesus, porque o Enjumitabe está chegando no Nordeste.
estamos no Nordeste, povo! Aleluia! Bem-vindos ao Injumitab 2023. Que o Senhor abençoe vocês. Vocês são a confirmação do nosso ministério. Você pode assentar. Oh, aleluia. Eu tenho por hábito anotar todos os sonhos que eu tenho. Sonhos que eu entendo no meu espírito que Deus está comunicando algo. Quem estava conosco em 2019 sabe o quanto foi difícil em Injumitab 2019. Em 2019, o pastor Rogério liberou uma palavra sobre nós, dizendo que o Senhor nos daria um lugar. Em 2020, eu tive um sonho. Eu sonhei com um galpão. E esse galpão, ele era de madeira. E esse galpão, ele estava cheio de pessoas feitas de lápis. Inclusive, Alberes e eu éramos de lápis. E vinha uma grande mão e desmanchava as pessoas e redesenhava. E algumas pessoas não queriam ser desmanchadas e elas saíam desse galpão. Mas algumas ficavam. E essa mão, então, ela ia desmanchando e redesenhando. Ela ia desmanchando Alberes e eu e redesenhando. Só que as pessoas que estavam no galpão, elas viravam muitas cópias. Elas iam multiplicando em cópias. E essa semana, quarta-feira, eu separei a tarde para ficar com Jesus. E eu peguei o caderno de sonho e aí estava esse sonho lá. Vocês são essas pessoas de lápis. O Senhor está nos desmanchando e nos refazendo. Aqueles quanto forem desmanchados e refeitos, você se tornará uma cópia de Jesus. E você vai produzir muitas cópias, amém? Esse lugar vai reproduzir muitas cópias de Jesus. E Jesus me dizia naquele sonho assim: eu vou dar a você e o Alberes um lugar. E nós estamos aqui, pisando numa terra que não é nossa ainda, mas estamos como quem sonha. Estamos vivendo o extraordinário. Estamos nos movendo no profético. O Senhor está chamando uma geração que derrame a sua vida. E como eu chorei tanto. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece de perto sabe o quanto eu procuro a presença. E se tem a presença lá nos Estados Unidos, eu não sou besta. Eu coloco toda hora ao vivo. Se eu vou passar uma tarde com Jesus, o que vocês acham que eu coloquei de fundo? E Jesus veio tanto no meu quarto de oração, que quando eu me dei conta, já era quase 6 horas. E eu liguei para a Meire e falei: olha, eu preciso comprar um tapete, mas vai, porque eu não consigo parar de chorar. Eu senti uma presença tão grande de Jesus. E eu vou te dizer uma coisa. O avivamento nos Estados Unidos vem para nos dizer, sabe o quê? Voltou a chover. O tempo de seca está acabando. Ele está vindo. O Senhor está vindo. E eu sei que é onde há uma turma reunidas de sedento, é um lugar muito propício para que Ele venha. O Senhor virá.
Eu quero apresentar o tema nessa noite a vocês, essa é a minha função. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 2. Capítulo 2. O nosso tema está aqui, ó. A partir do versículo 5. Está assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou de sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o tema. Se você quiser, sabe o que eu faço nas minhas Bíblias? Eu sempre anoto aqui no cantinho, em Jumitave 2023, tema. É legal para depois, durante o ano, você ver aí no cantinho da sua Bíblia. Hoje eu quero falar sobre Jesus, o homem não corrompido. Sobre o Jesus, aquele que é Deus, que se fez carne, que se fez humano como nós. Jesus foi a demonstração do Adão não caído. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão, o Adão não corrompido, o Adão que não se corrompeu. Jesus, então, ele vem em forma de homem, e na sua humanidade, Jesus sofreu. Jesus, ele pensou, agiu e sentiu como eu e você. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha cansaço, Jesus tinha angústia. Jesus provou de sentimentos tais como traição. Jesus provou de sentimentos como abandono. Jesus tinha mãe. Jesus tinha um pai que o adotou, José. Jesus tinha irmãos. Jesus era homem. Por que eu estou falando isso com você? Porque um dia, em um aconselhamento, eu estava conversando com uma pessoa, e aí essa pessoa disse assim para mim: ah, pastora, Jesus era perfeito, mas também ele era Deus, né? Eu não sei se você já entrou nesse lugar de pensar assim: eu não posso ser uma cópia de Jesus, porque Jesus era Deus e eu não sou. Tem um livro chamado Discípulo Radical, de John Stott. E ele diz o seguinte: se você vê um grande jogador de futebol, por mais que você deseje, talvez você nunca vai jogar futebol tão bem quanto a ele, porque você não tem as mesmas habilidades. Você não tem dentro de você as mesmas habilidades naturais que aquela pessoa tem. Se você vê um grande pintor, por mais que você seja totalmente encantado pela arte, isso não te faz ser um ótimo pintor. Porque não tem habilidade, você não nasceu com ela dentro de você.
Existem pessoas dedicadas que podem fazer, mas existem pessoas que têm habilidades. Mas se você quiser ser igual a Jesus, você pode ser igual a Jesus. Porque o mesmo Espírito que morou em Jesus mora em você. Então não há desculpa nem para mim nem para você de andarmos em um lugar de pecado. De andarmos em um lugar de idas e 5 pontos que desafiavam o ministério de Jesus. E depois nós vamos caminhando nesses pontos e vamos entender como esses 5 pontos não pararam Jesus. Amém? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Por que eu estou te falando isso? Porque se você conhecer a Deus em sua plenitude multiforma, você vai colocar Deus em uma caixa e possivelmente você vai deixar de viver coisas extraordinárias nele. Deus é Deus de princípio. Os princípios dele são imutáveis, mas a multiforma de Deus faz com que ele atinja cada pessoa de uma forma exclusiva. E nessa multiforma de Deus, em tantos lugares para trazer o seu filho, para que seu filho crescesse, Deus escolhe um lugar chamado Galileia. Pois é, eu não sei se você sabe, mas a Galileia era um lugar desprezado pelos judeus. Era um lugar que para eles nem gostavam de falar que fazia parte de Israel, Galileia. Nós temos alguns textos na Bíblia que a gente vai ver Galileia sempre nesse lugar de desprezo. Era uma cidade, um povoado, né? Pequenas cidades, beira-mar. Um povo que não tinha muita aparência, eloquência, estudo. Era um povo muito simples. Viviam de pescaria. E o povo de Jerusalém não era muito fã dos galileus, porque Galileia também era um lugar de passagem. E por ser um lugar de passagem, havia muitas pessoas, muitas famílias de outros países que moravam ali. Eles foram ficando. Então não era um lugar que havia aquilo que os judeus achavam tão importante, que é a raça pura. Ela era uma raça mista. A gente entende bem isso aqui no Brasil, né? E aí, os galileus, então, eles eram vistos como um povo rejeitado. O primeiro desafio que você e eu precisamos entender a respeito de Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou pregar a respeito de João capítulo 7. Se você quiser anotar aí, eu acho legal. Porque em João capítulo 7 tem todos os desafios de Jesus nesse lugar que eu vou apresentar para vocês hoje. Vamos para lá. João. E eu vou começar de trás para frente, mas eu estou bem, tá, gente? Parece assim que eu estou começando tudo à vez, né? Mas os professores de seminário aí fingem demência. Não vai lhe dar nota hoje não, em inglês. Você faz favor. 7. Vamos começar de trás para frente? Olha o que diz no capítulo 7, no versículo 52. Isso aqui são sacerdotes, numa discussão acalorada. Olha o que é dito. E eles responderam:
És igualmente um galileu? Procura, e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Deixa eu explicar esse texto para você, para a gente ter um piso de construção aqui. Aqui, os irmãos de Jesus estão subindo para a festa do tabernáculo. E a festa do tabernáculo era a festa das luzes e da água. E aí os irmãos de Jesus chamam Jesus, e a gente vai ver isso lá para frente na nossa ministração. Ele chama Jesus e fala assim, olha, vamos subir com a gente. E aí Jesus fala, não, minha hora não é chegada. E passando uns dias, Jesus sobe. E Jesus sobe escondido. Por que que Jesus sobe escondido? Porque nesse lugar, eles já procuravam matar ele. Por quê? Porque se você pegar João, nos capítulos anteriores, você vai ver que Jesus, ele cura o paralítico do tanque de Betesda, num sábado. Ele também, nesse período, ele ressuscita a filha de Jairo. Ele tem um encontro com a mulher samaritana. Ele está começando a manifestar-se. E aí, por causa desse lugar, então as pessoas queriam matá-lo. Então, Jesus decide subir para a festa dos tabernáculos, escondido. Só que quando chega lá, não dá certo ele ficar escondido, porque ele começa a ensinar. E aí se começa uma grande acalorada discussão, a ponto dos sacerdotes mandarem os soldados romanos prender Jesus. Os soldados não prendem Jesus e volta. E nesse aqui, Nicodemos está defendendo Jesus e falando, mas nós não deveríamos ouvir alguém, já que nós estamos querendo prender? E aí eles viram para Nicodemos e fazem essa pergunta, por que você está defendendo ele? Acaso é você um galileu? Sentiu o tom? Se você for bom de Bíblia, você vai lembrar de outra passagem. Natanael. Qual foi a pergunta que Natanael fez quando ouviu falar de Jesus? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Você percebe? Galileia era um lugar de desprezo. O primeiro desafio que Jesus então tem, como nós muitas das vezes temos, Jesus vinha de um lugar, humanamente falando, sem muito recurso, de um lugar de desprezo. E eu acho muito legal a gente falar, eu falei isso lá em Santa Clara e vou repetir. Acho muito legal a gente falar isso aqui, porque nós estamos no menor estado do Brasil. Pode vir alguma coisa boa de Iuna? Pode vir alguma coisa boa de Lajinha? Pode vir alguma coisa boa de Martins Soares, de Vila Nova? Pode vir alguma coisa boa? Você entende? De mantimento. E aí o Senhor coloca o seu filho em uma cidade desprezada. Diga, desprezada. A primeira coisa, sabe por que eu quis muito tocar nesse assunto com vocês? Porque da idade de vocês, se tem um lugar onde vocês sentam e fazem drama, a minha cidade não tem nada. Eu preciso ir embora daqui. Quem nunca? Jesus vem de um lugar desprezado. Se você tem essa desculpa para não se manifestar como filho de Deus, adivinha? Acabei de acabar com a sua desculpa. Que coisa, não? O lugar que você foi plantado, escute isso. O lugar que você foi plantado, foi projetado pelo Senhor. Não despreze o lugar que você foi plantado. Deixa eu te dar uma dica aqui.
Não amaldiçoe o lugar que você foi plantado. Abençoe a sua cidade, abençoe o seu povo, abençoe o seu estado, abençoe a sua nação. Não somos uma nação pequena, não somos um povo fraco, somos um povo que o Senhor nos plantou neste lugar, e é neste lugar que cresceremos e manifestaremos a glória do Senhor. Você entende isso? Jesus passou 90% da sua vida, basicamente, até mais um pouco, em Galileia. E isso não o impediu de manifestar a glória de Deus. Então, não venha com isso. Diga para o seu irmão aí, acabou a desculpa. Vocês estão tão sérios me olhando. Segundo, Jesus era desprezado pela sua família, pelos seus irmãos. Se você ler o mesmo capítulo 7, no versículo 5, João vai nos contar assim, ó. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Eita! Eu quero muito ir, eu quero muito fazer, mas ninguém acredita em mim. Ninguém me dá uma voz de confiança. Ei, chegou, parou. Se o Senhor te disse, se o Senhor depositou algo em você, um ministério, um tempo, por mais que a sua família ainda não entenda o propósito, e depois eles entendem, eles viram discípulos. Mas no início era difícil de entender mesmo. Se a sua família não entende os lugares que você tem acessado em Deus, os ame e os respeite, mas não use isso como desculpa para parar aquilo que Deus está fazendo em você. A Bíblia não fala que Jesus foi embora de casa. Ele continuou amando, respeitando, cuidando. Sabe uma coisa que eu aprendi? Se Deus deu uma visão a você, o Senhor vai levantar pessoas que sonhem com você, mas você, cadê a Emerson agora? Você é guardião da visão. Deus deu a você. Então não fique querendo que as pessoas vejam uma coisa que você viu no seu espírito. Ô, gente, você acha que os outros não me acham doida? Não, claro que acha, até eu me acho. Se eu não me acho muito normal, vou querer que os outros achem eu normal. Crente já não é um bicho muito normal. Outro dia nós passamos aqui marchando, gente, marchando tudinho. Eu fico imaginando se alguém estava vendo, até olhando e pensando assim, depois querem ser levados a sério, né? Povo esquisito. Fizemos um culto lá no estacionamento, porque Deus mandou fazer um culto lá. Os irmãos de Jesus não entendiam o ministério de Jesus. Mas Jesus o continuou os amando, cuidando, mas isso não foi motivo para paralisá-lo. Ei, a minha família não serve Jesus ainda. Isso não é motivo para te paralisar. Os meus pais ainda não entendem a visão que o Senhor me deu. Isso não é motivo para te paralisar. Ei, eu estou aqui para dizer a você, comece a buscar o Senhor intensamente. E aí o Senhor vai abrindo o coração das pessoas. O Senhor vai abrindo o coração daqueles que você precisa. E você vai se movendo debaixo de obediência e graça. Mas não abandone o lugar do qual Jesus está te chamando. Amém? Terceiro desafio. O povo da cidade de Jesus não gostava de Jesus. Eita, de novo. Lucas, capítulo 4. Deixa eu ler com você. Lucas, capítulo 4, versículo 22. Olha o que diz. E todos exclamavam maravilhados sobre eles, e estavam admirados com a sua palavra de graça,
que saía dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é esse filho do José? 28 e 29. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados por uma grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina, sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, a princípio abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Gente, olha que povo anfitrião. Só queriam jogar Jesus montanha abaixo. Jesus também não conseguiu o apoio da sua cidade. Aqui eu quero entrar no lugar. Existem algumas portas, irmãos, que quem acessa para nós em alguns lugares é só Deus. Existem algumas portas que nós não vamos conseguir acessar sozinhos. Se o Senhor tem plantado você numa cidade, escute isso. O diabo vai se levantar e vai usar as pessoas de onde que você acha que vai usar? Tem sentido a igreja de mantimento ser perseguida pela sociedade una? Claro que não. Vai ser perseguida por quem? Pelo pessoal de mantimento. Você entende isso? Só que isso também não é motivo para te paralisar. Jesus também não era bem-vindo entre os fariseus. Fariseus eram homens religiosos que tinham uma postura externa muito santa. Gostavam de ser vistos como santos, perfeitos, irrepreensíveis. Homens que ficavam andando pela cidade, se autodenominavam fiscal de Deus, vigiando o povo. Jesus também não era bem visto pelos fariseus. Jesus também não era bem visto pelos sacerdotes. Os sacerdotes não compreendiam o seu ensinamento. Os sacerdotes não compreendiam quando ele dizia ser filho de Deus. Isso ofendia. Os sacerdotes não entendiam. Nesse capítulo 7, ele se apresenta como água. Os sacerdotes não entendem quando ele diz ser água, quando ele diz ser luz. Ele também não era bem visto na sua igreja. Você entende isso? Só que Jesus, ele decidiu amar, extravagantemente amar. Jesus fugia das pessoas, Jesus não revidava as pessoas. Faz sentido? Jesus amava as pessoas e constrangiam as pessoas em amor. Se você quer ser alguém, que você quer ser como Jesus, você vai ter que aprender a pegar todas essas pessoas que não acreditam em você e amá-las. O nome disso é evangelho. Abençoá-las, escute isso. Nós não oramos amaldiçoando pessoas, nós abençoamos pessoas. Orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos maldizem. Se você quer ser um Galileu, você vai ter que aprender a conviver com situações adversas. E elas vão levantar de todos os lugares, em toda a fase da sua vida. Lugar de obediência é um lugar de cruz. E eu não conheço cruz que seja confortável. Se você quer ser um Galileu, aprenda a se comportar com Jesus. Amém? Mas como que Jesus
ele tinha essa paz. Como Jesus, ele tinha essa plenitude. Como Jesus, ele não se deixava abalar. Quem aqui nunca ficou abalado diante de uma grande obra e que vem ventos contrários? Hoje, entendam como quiser. A gente ontem veio para cá, 2 horas, 12:30, nós estávamos aqui e nós saímos daqui às 3 da manhã. Vários ventos contrários. A Alice só não chorou de vergonha, mas quando ela terminou de fazer o teto ali, de onde vocês vão tirar umas fotos lindas, caiu uma chuva e molhou tudo que ela e as meninas, Gabi, Agnes, tinha feito. Denilson, Rogério, Elias aí, tentando fazer instalação em chuva. Gente, quem faz instalação de energia em chuva? Teve uma hora que eu parei e falei assim, isso é meio insano. Vamos parar, vamos tomar um café. Mineiro toma café, quando está tudo errado, você toma um café, alinha. E aí eu falei, vamos esperar. A chuva parou por mais ou menos 1:30 da manhã e nós voltamos. Se você quer ser um Galileu, você vai ter que aprender a lidar com as tempestades que simplesmente vêm. Elas vêm, gente. Elas vêm. Dias maus existem na vida daqueles que amam a Deus e daqueles que não amam a Deus. A diferença é aqueles que amam a Deus passam dias maus em um lugar chamado refúgio, esconderijo do Altíssimo, sabendo que aquele que lhe protege é maior do que toda e qualquer tempestade. Aprenda a lidar com as adversidades da sua vida. Aprenda a lidar com isso, ou você vai ficar em um lugar chamado autopiedade. Eu tinha um sonho, eu queria muito fazer, mas ninguém nunca apostou em mim. O Senhor disse para você fazer, então vai para o quarto e ore, e o Senhor vai começar a abrir portas para você, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Nosso ministério vem de um lugar desse, gente. Um pastor que tinha um sonho, saiu lá do Paraná e veio para Lajinha. Montou uma tenda para ter culto, porque não tinha dinheiro. Eu conheci, pastor Pedro, um homem que ele é tio do pastor Zé Manuel, em Piaçu. A família desse homem. E sabe o que eles me disseram quando eu fui em Piaçu? Que o pastor Zé Manuel passou uns dias nesse lugar, nessa casa lá da família, na fazenda. Eles são parentes da dona Neri. E dizem que ele levantava às 5 horas da manhã todos os dias para orar. E que ele chorava tanto. Ele chorava tanto que ele ficava no andar de cima e dava goteira embaixo. Dava goteira. As lágrimas dele incomodavam o andar de baixo porque pingava. Se você quer ser um Galileu, você vai ter que aprender a chorar no lugar certo. Você entende isso? Daiane, mas eu não sou forte o suficiente. Parabéns, eu também não. Mas Jesus nos ensina como ser forte. Vamos ver? Capítulo 7 de João. Versículos 28 e 29. Olha o que João nos diz. Quando tudo começa, Jesus, então, ele pega e diz assim, 28 e 29. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis
de onde eu sou. Eu não vim porque eu, de mim mesmo, desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, mas eu, o que está escrito aí? Mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui. Se você quer superar as adversidades em um lugar seguro, você tem que conhecer a Deus Pai. Nós temos que sair desse lugar de orfandade e entender que nós temos um Pai soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra. Ei, o nosso Deus é Senhor, é eterno, é soberano, é poderoso, é supremo, é forte, é o sol, mas Ele é o seu Pai. Jesus tinha um Pai. Se nós queremos ser pessoas que aguentam a adversidade, nós vamos ter, escute isso pelo amor de Deus. Conheça a Deus Pai. Jesus conhecia o Pai. Jesus tinha uma filiação, uma identidade. Jesus falava assim: olha, eu faço tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Tudo que eu faço para a glória do meu Pai, para que o meu Pai seja glorificado na terra. Falar de Pai, para alguns é um assunto desconfortável. Para outros é um assunto, no mínimo, novo. Mas nós precisamos ser curados. Ontem eu não sabia como terminar essa pregação, e glória a Deus pela chuva, porque nós fizemos terapia em grupo. Sentamos ali todo mundo, né? A Nick foi embora, aí sentamos ali esperando. E aí nós começamos a conversar sobre paternidade de Deus. Se você quer ser filho, aprenda a se relacionar com seu pai. Você tem um pai. O pecado pode ter te machucado, o pecado pode ter feito marcas profundas em você. O diabo pode ter usado pessoas para ferir você. O diabo pode ter usado pessoas para acabar com a sua vida, e você acha isso. Mas escute isso: existe um Deus, um Senhor, um restaurador, que Ele é o seu Pai, e Ele é capaz de sarar as feridas mais profundas da sua alma. Mas para isso, você vai ter que aprender a conhecê-lo. Jesus, gente, só aguentava isso tudo em amor, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então, se Ele era filho de Deus, era fácil a Ele manifestar amor de Deus. Você entende isso? Se queremos ser galileus, nós precisamos, para isso, fazer uma filiação com o nosso Pai. Nós temos um Pai. Um Pai que nos ama. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te projetou desde a eternidade. Tem um texto que eu amo. Quando Deus chama Jeremias e Deus diz assim: Jeremias, antes de você ser projetado, antes de você ser concebido, eu te chamei e te designei para profeta. Ou seja, antes que você existisse, eu já tinha um plano a seu respeito. Deus tem filhos, e para todos os filhos Ele tem um plano a respeito. Jesus veio cumprir o plano perfeito do Pai. Tudo o que Ele fazia era para glorificar o Pai.
Mas mais do que isso, Jesus nos mostra que nós não temos somente um Senhor. Muitos de vocês se relacionam com Deus no lugar de medo. Vocês têm tanto medo de Deus, que quando pecam, ao invés de correr para Ele, vocês correm dele. Vocês têm tanto medo de Deus, que se tiver um profeta, aquele que fala, que revela tudo, você passa longe. Porque você não conhece Deus Pai. Você conhece um Deus que odeia você. Quando uma criança cai, por mais que a mãe tenha avisado, mas para onde ela corre? Ela sempre corre para a mãe. Ela sempre corre. Mãe tem um beijo incrível chamado beijo da cura. Pode estar em berro, você vai aprender isso, Laine. Lá na Diná funciona, com a Amanda também funciona bem. Que é um beijo que pode ter caído e machucado. Beijou, para de chorar na hora. É incrível, é melhor do que Doril. Dá um beijo e sumiu. Nós precisamos nos relacionar com Deus nesse lugar, gente. Se você caiu, não corra de Deus, corra para Deus. Se você pecou, não corra de Deus, corra para Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar de filiação, porque quando nós estamos nesse lugar que nós sabemos quem somos e o Pai que temos, por mais que Satanás use pessoas para se levantar contra nós, caem 1000 ao nosso lado, 10 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Ele nos guarda, Ele nos recolhe debaixo das suas asas, Ele nos protege, Ele faz da tempestade um lugar seguro para aqueles que amam. O lugar mais seguro para se estar é com o Pai. Se nós estamos passando por momentos que nós não queremos passar, Jesus também passou. No Getsêmani, a agonia de Jesus humano era tão grande a ponto de suar gotas de sangue. Ele agonizava naquele lugar. E ele dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, Pai, não é sobre a minha vontade, é sobre a sua. Eu não tenho mais vontade aqui. Galileus não têm mais vontade. Se você quer ser um galileu, você vai ter que aprender a se relacionar com Deus em alguns lugares. O primeiro lugar é o lugar do relacionamento. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa separar um tempo na sua vida. Vou ficar velha de coquinho falando isso. Você precisa separar um tempo de oração. Você precisa separar um tempo de jejum. Você precisa separar um tempo de leitura da Bíblia. Você precisa se debruçar nesse lugar. Você precisa falar com Deus e ouvir Deus falar. A maior mentira que Satanás colocou no nosso meio é que só algumas pessoas ouvem Deus. Mentira. A todos quanto busca, Ele se deixa encontrar. Uma vez eu vi um pregador falando que Deus é como se... Já viu criança quando você brinca de pique-esconde? Você esconde atrás da cortina com o pé para fora, para ficar mais fácil dela te achar. E aí quando ela está lá te procurando, e aí quando ela te acha, você faz aquela cara de susto, né? E fala: achou. Deus está nesse lugar de acessibilidade. Se você o buscar, você vai o encontrar. Você vai o encontrar. E nesse lugar de relacionamento, nós vamos aprender duas coisas: fidelidade e obediência. Fidelidade. Ser fiel ao Senhor além das circunstâncias. Você é fiel ao Senhor? Sabe o que é fiel ao Senhor?
Fiel é quando você se comporta quando ninguém está te olhando. Isso é fidelidade. Eu uso essa aliança aqui porque eu sou casada com Alberes. Mas eu posso tirar essa aliança e esquecer ela em casa. O que não muda nada, porque eu continuo me lembrando que eu sou casada com Alberes. A minha conduta é de uma mulher que é casada e bem casada. Você entende isso? Você não precisa estar com uma Bíblia debaixo do braço para ter uma conduta fiel. É lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá onde seus amigos estão tentando você com droga, com pornografia. É nesse lugar que você se mostra fiel. É quando você está no seu quarto, que o celular começa a apitar com aquele monte de pornografia, com aquele monte de coisa, com aquele monte de Jezabel, com aquele monte de sapo que parece que é príncipe. E você se permanece fiel. Fidelidade é um comportamento além de um sentimento. Se você ficar esperando vontade de ser fiel, você nunca vai ser fiel. Estou esperando desejo de ser fiel a Jesus para orar. Obediência absoluta. Se Jesus te mandou, faça. Se Jesus te disse, obedeça. Não é sobre buscar a sua vontade. É sobre buscar a vontade do Pai. Jesus, o tempo todo, ele dizia que ele estava glorificando ao Pai. Você precisa ter isso na sua mente hoje. Tudo que você for fazer, você está glorificando ao Pai. A sua vida. Esses dias eu disse isso em algum lugar. Adoração não é canção. Adoração é um estilo de vida que sobe como incenso suave através da obediência e da fidelidade. É ser fiel. Tem um hino muito antigo que diz assim: quero ser fiel ao meu Senhor, seguir como me ensinou esse caminho, levar essa mensagem de amor, seguir ao Salvador. E para você seguir o Salvador, você vai ter que deixar de seguir algumas pessoas. Para ser amigo do Salvador, você vai ter que deixar alguns amigos. Você entende isso? Para andar com Jesus, você vai precisar de deixar de andar com algumas pessoas. Pessoas que corrompem você. Galileus não buscam o seu próprio interesse. E eu quero terminar aqui, justamente com o texto que o pastor Pedro leu. O Senhor está buscando uma geração sem face. Uma geração que não quer fama. Uma geração que não quer aplauso. Uma geração que aponta para Ele. Uma geração que tudo que faz é a respeito dEle. Uma geração de meninos, meninas, homens, mulheres, que vivem uma vida extravagante, fiel, amorosa, a ponto das pessoas chegarem perto de você e dizer: eu quero isso que você tem. Jesus se apresenta como água, e Jesus nos apresenta como sal. Nós somos a geração do sem face. Nós somos a geração que vai provocar sede nas pessoas. E levaremos elas a Jesus. Uma geração de homens e mulheres não corrompidos. Deixa eu te falar, corrupção é tudo aquilo que você põe os seus princípios e valores de lado. Corrupção não está só na política.
Corrupção está quando eu sei que uma coisa é pecado e eu faço aquilo, eu me corrompo, eu me vendo para o pecado. Eu estou aceitando propina de Satanás. O Senhor está chamando uma geração de meninos e meninas fiéis. O Senhor não precisa, gente, de bons pregadores. O Senhor não precisa de bons cantores. O Senhor não precisa de pessoas que toquem bem. O Senhor precisa de uma geração fiel, que pode cantar 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. E causar nas pessoas um terremoto interior. Porque essas pessoas carregam a glória. Carregam a presença. É uma geração que carrega a presença. Você quer ser um Galileu? Hoje eu quero te apresentar a Deus Pai. É nesse lugar com o Pai que você vai aprender a ser um filho não corrompido. Jesus, ele se retirava para orar. Antes de começar os dias, Marcos, o livro de Marcos é ditado pelo apóstolo Pedro. Marcos escreve para Pedro. Por isso que ele é tão rico em algumas coisas, por exemplo, que Jesus sempre se levantava mais cedo e se retirava para orar. Galileus não se movem, escute isso. Galileus não se move com a galera. Galileus só se move quando o céu manda. Galileus, eles são totalmente governados pelo céu e não pela terra. Galileus são homens e mulheres que abrem mão da sua vida para a glória de Deus Pai. E nesse processo vão conhecendo Deus Pai. E vão se apaixonando por Deus Pai. E vão se derramando diante de Deus Pai. E chega um ponto na vida que já não consegue viver sem Ele. Eu ainda sou de lápis. Eu estou sendo desenhada. Mas eu disse isso lá na igreja e eu vou repetir aqui para você. Quando eu casei, quando eu percebi que não podia ter filhos, doeu muito. Porque eu achava que a minha fidelidade podia comprar Deus. Eu achava que o gabarito religioso de uma menina que nunca aprontou comprava Deus. Eu achei Deus injusto. Eu chorei. Nós choramos, Alberes e eu, quando nós descobrimos que nós não podíamos. Mas eu tinha 2 opções nesse lugar. Ou eu me virava para Deus Pai, ou eu corria para o colo dele. E glória a Deus, porque o Espírito me convenceu a correr para o colo dele. Porque nesse lugar eu aprendi a amá-lo. O não de Deus me fez ser apaixonada por Ele. Eu não seria uma pessoa tão apaixonada por Jesus se eu estivesse naquele lugar do legalismo. Nós somos assim. Se eu tivesse casado, eu tinha combinado com o Alberto que a gente queria ter muito menino. E aí no primeiro ano tivesse menino 1,
igual o Ciro mais a Axa. No segundo mais a Juan e o Marco Aurélio. No segundo ano, menino 2. No terceiro ano, menino 3. No quarto ano, menino 4. E aí nós ia parar. Porque também nós não é doido. Eu ia estar nesse lugar do legalismo, achando que por eu ter feito tudo certo, eu só estava colhendo o fruto de ser certa. Mas quando não veio, Ele desconstruiu tudo isso em mim. E aí eu tive que aprender a amar Deus quando Ele não fazia as minhas vontades. Eu tive o meu Getsemane. Eu tive o meu Getsemane, Alberes teve o dele. Porque são lugares separados, são entregas juntas, mas ele precisava se render também. Nós tivemos esse lugar de Getsemane. E aí, como a Tamires Garcia tem cantado ultimamente, nós descobrimos que os nossos esforços não compravam Deus. Mas nós descobrimos que Deus era o melhor do que 4 filhos. Nós descobrimos que uma casa cheia da presença não se compara. Nós descobrimos acessos no céu. Nós descobrimos viver um lugar de dependência, de milagres, de cuidados extravagantes em Deus. Isso mudou a nossa história. Nós aprendemos que Deus é Pai zeloso. Quando a crise financeira chegou também, e um dia eu passando em frente ao carretão, eu disse para o Alberes assim, queria tanto comer uma pizza dali, ele falou comigo assim, vamos nos programar, porque mês que vem não dá ainda não, mas acho que no próximo mês dá para a gente comprar uma pizza. Sentiu? E a gente estava indo fazer uma visita lá na casa do Edinho, mas da Leila. E estamos lá, sentados à mesa, esperando o Edinho chegar. E o Edinho chega com uma pizza do carretão. E disse a seguinte frase, desculpa, gente, mas não deu tempo de fazer nada. E eu tive uma ideia aqui de última hora e fui ali comprar uma pizza. E aí Deus falou, tá aí a pizza que você quer, come. Eu aprendi a conhecer Deus como Pai. Eu aprendi a chorar as minhas dores, a chorar todas as hemorragias, a chorar todas as 3 cirurgias, a chorar as percas, a chorar os nãos, a celebrar os sims, tudo na presença de Deus. Esses dias eu tenho lembrado de tantas coisas, de tantos injumitáveis. Eu aprendi esse lugar quando jogavam ovo na nossa quadra, enquanto a gente estava adorando. E aí jogavam ovo lá dentro porque eles queriam acabar com o congresso, porque queriam ter carnaval na praça. E nós aprendemos a chorar nesse lugar, mas a adorar a Deus nesse lugar. E hoje nós estamos aqui, escuta. O Senhor é Pai. Você tem um Deus que quer ser seu Pai. Que se levante uma geração que se relaciona com o Pai. Além do sim. Deus não é gênio da lâmpada. Ele não vai fazer as suas vontades. Eu sempre digo isso. Eu amo de paixão a Júlia e a Isabela. Mas de vez em quando elas cismam de querer ajudar a gente a cozinhar. E aí elas têm a ideia top, né? Deixa eu acender o forno. Deixa eu tirar o bolo. Aí eu vou olhar para elas e vou falar, tadinha, amo tantas meninas. Vou falar não com elas. Vocês vão me achar o quê? Louca. O não é protetivo. O não é para crescimento. Você está disposto a viver com Deus? Você está disposto a ser filho? Essa noite, neste lugar, é noite de apelo. Pode vir o pessoal da música. E eu quero te fazer um apelo. Você quer construir um relacionamento com Jesus, com Deus Pai?
além do culto de domingo à noite, além das canções que você canta com o resto da galera, um relacionamento que é construído lá no seu quarto. Você quer? O que você quer? Você quer ventos favoráveis eternamente? E porque ele obedeceu, aceitando morte, morte de cruz, o Senhor o exaltou e deu a ele um nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Aos filhos, o Senhor dá acesso ao céu. Você quer ter acesso ao céu? Vocês ainda vão ouvir as histórias disso tudo aqui que vocês estão vendo. Gente, é cada coisa inacreditável. Porque aos filhos ele dá. Aos filhos ele cuida. Você está vendo como está tudo lindo aqui? O nível subiu, não subiu? Sabe por que o nível subiu? Porque nós oramos pedindo, e o Senhor levantou pessoas incríveis que estão aqui. Pessoas incríveis. A família da Alice, que vestiu a camisa desse congresso nos últimos dias. A avó plantou planta. O pai veio fazer instalação. A mãe veio para cá e arrumou madeira para o jardim. Ao Rogério, ao Elias. Gente, é tanta gente. A Júlia me pediu, falou, faz um vídeo de todo mundo que ajudou. Eu falei, minha filha, nós vamos ter que fazer um testamento. Porque Deus está fazendo umas coisas aqui tão doidas, que tem gente que a gente nem conhece e chega e fala assim, eu quero ajudar. O que eu posso fazer? Nós estamos vivendo nesse lugar, meu povo, porque nós aprendemos a seguir a Deus e fazer a sua vontade para a sua glória. Você quer o quê? Você quer um relacionamento de conveniência ou você quer um relacionamento de permanência? Porque se for de conveniência, quando Deus fechar a despensa, você vai embora. Mas se for de permanência, você vai ficar além do que Deus pode te dar. Esses dias eu vi uma mulher que ela tem um câncer no cérebro há 18 anos, pastor Rogério. E ela prega, dizendo que Jesus é bom, pastor Gleison. Já falaram que não tem mais tratamento para ela e ela continua pregando, porque ela ama o seu Senhor além daquilo que Ele pode lhe dar. E sabe o que ela fala? Eu o conheci, eu me apaixonei por Ele nesse lugar como eu nunca o tinha conhecido antes. Eu não venho pregar vida fácil para vocês, não. Mas eu venho pregar uma vida de relacionamento que preenche tudo e completa. Se você nessa noite quer se entregar a Jesus nesse lugar, eu queria te convidar a se colocar de pé enquanto os meninos vão ministrar. E se você entende isso, eu queria te convidar a derramar a sua vida no altar. Eu vou pedir vocês para passarem pelos corredores laterais, porque no meio a gente está com a câmera transmitindo para os nossos irmãos. E os nossos irmãos aí também, se quiserem nesse momento, entregarem as suas vidas neste lugar para a glória de Deus Pai. Eu quero pedir para você, por favor, dirija-se à frente aonde está o Reuel, aonde estão os outros obreiros, ajoelhe-se aí, se entregue a Jesus, se entregue a Jesus. Deus vai levantar vocês nessa terra para serem propagadores do reino, para sarar pessoas. Mas eu tenho uma vida cheia de dor, entregue a sua dor. Cadê aqueles que querem derramar-se diante de Jesus?